Vista teórico, aí está feita a referência ao David Harvey, em dois livros dele, o livro mais de fôlego que chama-se Limites ao Capital, acho que não é Limites do Capitalismo, Limites ao Capital, né? Limits to Capital, né? E o artigo nosso, aí no caso meu e da professora Leda Maria Paulani, eu passei um ano fazendo pós-doutorado na FEA, aí produzi esse texto junto com a professora Leda. Então essas são as referências. E aí fecho. Pode usar mais? Pode fechar? Deu mais 5 minutos. Para falar sobre as políticas nacionais dos anos 2000, procurando já me aproximar daquilo que será a exposição do professor Rogério. Em geral, as políticas nacionais das maiores economias da região seguiram as determinações internacionais centradas na busca da estabilidade monetária. O professor José Rubens Garrido e a professora Graziela Baruch fizeram um texto importante que chama a atenção para o seguinte: o ponto essencial de determinação, a exigência do ponto de vista dessa macroestrutura, se pode chamar assim, peço que vocês aceitem o argumento dessa maneira, ela se apresenta na exigência da estabilidade. Portanto, não é necessariamente num padrão de política econômica, e sim na garantia da estabilidade por conta da possibilidade de cálculo econômico que a estabilidade confere. A perturbação das taxas de câmbio afeta isso. Há avanços na política social de inclusão, falando genericamente para a América Latina, mas com efeitos marginais na estrutura social, sem afetar a configuração histórica do mercado de trabalho, diferenciada a partir da condição estrutural de superexploração, conforme já disse antes. A inserção internacional das economias continua centrada em produtos primários, ainda que com maiores níveis de valor agregado. Essa colocação, que aparentemente pode ser óbvia ou consensual entre nós, tivemos a apresentação de um ex-professor do Instituto de Economia de Bernani, o professor Otaviano Canuto dos Santos Filho, que eu acho que já veio a ANGE em algumas oportunidades, foi secretário da ANPEC, hoje é vice-presidente do Banco Mundial. O professor Otaviano fez uma exposição longa, sustentada num livro, que é uma coletânea. Ele tem 100 pesquisadores trabalhando com ele no Banco Mundial, e esse grupo produziu uma síntese que está num livro divulgado na internet, dizendo o seguinte: isso há meses atrás, foi em maio, a locomotiva do capitalismo está mudando. Os países em desenvolvimento, particularmente os BRICS, que são esses, como o Brasil, que tem uma natureza distintiva em termos de porte, território, população e recursos naturais, né? Esses países passariam a ser, nos próximos anos, as locomotivas do capitalismo internacional, caso fizessem a boa política, né? Então, a tese que estamos sustentando é que isso não é possível dentro da configuração desse capitalismo global, e particularmente a partir da inserção da América Latina e do Brasil no âmbito desse mesmo capitalismo. No nosso entender, a crise que já se estabelece desde 2007, 2008, ela tende a se expressar de maneira cada vez mais intensa nos países da periferia, como o Brasil, por conta, é como se você perdesse uma força vital. Você não tem uma articulação, as economias não caminham, falando em termos de desenvolvimento, todas elas no mesmo ritmo. As condições são diferenciadas. Então, o que acontece? O ritmo de crescimento do centro do capitalismo baixou, e há um lapso de tempo para que isso se expresse no ritmo de crescimento dos países da periferia. Embora esse lapso exista e varie de país para país, ele ocorre, dentro dessa configuração, dentro dessa leitura tendencial.
Portanto, isso que está acontecendo lá vai se expressar em algum momento aqui. Há aqui uma referência de suporte também de um texto feito por 3 autores cepalinos. Eles fizeram uma resenha histórica da resposta à crise que países da América Latina deram nos últimos 30 anos, e eles aferiram um padrão nessa resposta. Então eles afirmam que os efeitos sobre as economias da região dependerão em parte da crise nos países centrais e em parte da efetividade das políticas anticíclicas anunciadas pelos governos. Mas avaliam que sempre ocorrerá efeitos da crise do centro. É o padrão histórico. Isso pode mudar uma coisa aqui e acolá, mas isso se expressa sempre, dada a configuração do capitalismo global. Então não há mudanças que possam ser realizadas falando apenas, olhando apenas na ótica de uma economia nacional. Então, em geral, essas políticas estão colocadas no plano social ou então em políticas fiscais, sem alcançar uma alteração estrutural, nos termos que aqui estamos falando. Então, a política brasileira, embora tenha apresentado uma inflexão ainda no governo Lula, né, com uma postura anticíclica que até ali não vinha sendo observada, e essa postura foi importante, acho que todos nós apoiamos essa inflexão, ela não vai afetar isso que eu estou chamando de condição estrutural. Embora atenue os efeitos da queda de ritmo de crescimento nas economias desenvolvidas, se expressará também no caso do Brasil. Aí apenas uma tabela que não importa, eu agradeço e aí me coloco à disposição para o debate. Obrigado.